Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 150. E o sol já apareceu. Hoje vamos ter um dia bem gostoso, né? Quentinho, abençoado pelo nosso Deus. E nós estamos dando início hoje, então, a uma nova série de devocionais, né? Seguindo o fluxo daquilo que o Espírito Santo de Deus tem gerado no nosso coração. Então nós vamos dar continuidade ainda trabalhando nossa vida espiritual e nossa vida emocional. E nós vamos então estar trabalhando esse novo tema, reconstruindo muralhas na vida espiritual e emocional. Então nós vamos fazer uma série de estudos baseado no livro de Neemias, né? De Neemias. Então, nós vamos estudar o livro de Neemias e, através dele, então, nós vamos ver princípios importantes para a reconstrução da nossa vida espiritual, né? E também da nossa vida emocional. Eu incentivo você, motivo você a fazer a leitura do livro de Neemias. Hoje e amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 1 e 2. Então, quero motivar você a ler o livro de Neemias conosco. Então, leia os primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, para que você possa entender, então, a dinâmica desse processo de restauração, de reconstrução. E eu tenho certeza, tenho pedido a Deus que possa ser uma bênção para as nossas vidas essa série de devocionais. Há muito tempo já estava no meu coração uma série de devocionais baseado no livro de Neemias. Nós vamos então, nesse tempo de pandemia que vivemos, estamos passando ainda, né, por ele. Eles trouxeram muitas coisas à tona no período de confinamento. Coisas boas, fortalecendo os laços familiares, fortalecendo os relacionamentos, a vida espiritual, como igreja e também em outras áreas. Mas revelaram também aspectos muito negativos que estavam camuflados ou escondidos, brechas, rachaduras, pequenas ou grandes, que vieram à tona e que precisam ser restauradas na vida familiar, espiritual, eclesiástica, ministerial, e nós não podemos então ignorar, mas precisamos trabalhar as nossas reações, as nossas atitudes, os sentimentos, as emoções negativas que surgiram. Se nós não trabalharmos pela restauração, corremos o risco de o inimigo alcançar seus intentos de matar, roubar e destruir aquilo que é sagrado para Deus, como a família, os relacionamentos e também a unidade da igreja. Por isso eu quero animá-los a reedificar as muralhas, aonde se abriu brechas, rachaduras. E então nos acompanhe nesses próximos devocionais, compartilhe com outras pessoas que estejam passando por necessidades desse nível, que você entende que precisam de ajuda, então, nesse sentido de reconstrução, de restauração, de relacionamentos, da saúde, da sua vida espiritual e emocional. Nós vamos começar então lendo o capítulo 2 de Neemias, a partir do versículos 11 e 20. Então, Neemias, depois de ser liberado pelo rei, né, e recebido do rei aquilo que ele precisava para a restauração dos muros e dos portões de Jerusalém, então ele chega lá e nós vamos ler então o que acontece. Neemias anima o povo a reedificar as muralhas. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar por 3 dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo.
Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser aquele que eu montava. De noite, eu saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do montouro, inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar para onde o animal que eu montasse pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma. Nem os judeus, nem os sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais queriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E eu lhes declarei com a mão bondosa do meu Deus havia sido sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado, e então me disseram: vamos nos preparar para a reconstrução. Porém, quando Sambalate, Aronita, e Tobias, o servo amonita, e o árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nos seus servos vamos nós preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, nós vimos aqui esse episódio histórico que pode se pensar, então, na reconstrução das muralhas de Jerusalém, como uma interessante metáfora emocional da constituição do ser humano, da reconstrução da sua vida após grandes traumas resultantes de períodos de lutas, de perda. Isso para nós hoje é tão atual, o que muitas pessoas estão passando nesse tempo jamais visto ou vivenciado por nós. Lutas, perdas, luto. A imagem da cidade com as suas muralhas e seus portões serve bem para ilustrar a estrutura e a nossa necessidade de poder administrar a defesa e o ingresso de influências de fora, né? O inimigo de nossas almas em nossa vida espiritual e muitas vezes nossa vida emocional. Tal qual como Neemias, Jerusalém, a reconstrução emocional e de nossa vida espiritual durante este período de pandemia se faz necessário. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente e muitas pessoas naufragaram e abandonaram a fé. Isso não seria uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil a restauração, a reconstrução, a reedificação, mas ela é necessária. E há muitas resistências, né, internas e externas, como nós vimos algumas delas nos devocionais anteriores, né? Então, sempre quando estamos querendo crescer em alguma área, sempre há os boicotes internos, fora aqueles que vêm, né, do lado externo. Agora, o que nós precisamos, então, o que precisa ser restaurado? Então, Neemias, quando fez toda a sua volta, né, por Jerusalém, passando por todos os lugares, ele descobriu que os muros são a proteção, né? A proteção da cidade estavam então em ruínas. Agora, pensando em nós, os muros, eles são a proteção para o que está em nosso interior, servindo como defesa e como abrigo. Eles fazem a delimitação territorial entre o espaço pessoal, ou seja, privado,
e aquilo que é espaço público. Então, representa os limites saudáveis que precisam existir em nossos relacionamentos familiares, com os outros e também na nossa comunidade cristã. O segundo, algo que precisava ser restaurado, que Neemias percebeu, eram os portões. Mas o que significa isso para nós, para nossa vida, para nossa estrutura espiritual, emocional e física? Então, os portões são aqueles que controlam o acesso, a entrada, a saída, as influências, os convites e pessoas permitidas, então, nesse espaço reservado que se chama eu. Ou seja, cada pessoa tem como uma tarefa de vida levantar muros de proteção e também providenciar abertura saudáveis em sua vida. Quem pode? O que pode? Então, estar e permanecer em sua vida. Tal como em Jerusalém, os muros são aberturas que levariam à morte as famílias por falta de suprimento. Já as cidades sem muros seriam rapidamente também devastadas pelos inimigos externos. Pessoas que passam, podemos perceber, então, pessoas que passam por situações traumáticas podem ser comparadas a Jerusalém. Na época da volta do exílio, estavam destruídas e também devastadas, né, pela servidão, pela escravidão e pelas necessidades. Precisavam ser ajudadas na reconstrução dos seus próprios limites para que pudessem voltar a ter uma vida familiar, afetiva, atividades, trabalho, produzir algo, amar e também cultuar. Desastres de grandes proporções, como guerras, pestes, epidemia, atingem grandes populações, mas também a cada pessoa em particular. A tragédia comunitária é, em essência, a tragédia de cada pessoa ou cada família envolvida nela, como nós temos visto e sentido nesse tempo de pandemia. Nos versículos 11 e 12, 11 e 12 diz assim: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, e me levantei à noite, junto com poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Então Neemias declara: Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar por 3 dias, eu me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo e não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para que eu pudesse fazer em Jerusalém. De que forma Deus tinha colocado então no coração de Neemias o que ele devia fazer por Jerusalém? Neemias, ele praticava a oração como respiração, como alimento, mas também se concentrou em um retiro de alguns dias de lamento e silêncio. Praticava a presença de Deus em espírito, mantendo a clareza de pensamentos, a firmeza de propósitos e determinação em buscar a Deus, o que, como de forma Deus lhe guiaria nessa reconstrução, nessa restauração, nessa reedificação. Eu quero desafiar você hoje a fazer como Neemias, buscar a Deus e ver em que aspecto da sua vida familiar, emocional, espiritual, ministerial precisa de restauração. A oração, ela tem efeitos terapêuticos em nossa caminhada, traz descanso emocional sobre as nossas inquietações, sobre as nossas dúvidas e reorienta o nosso olhar para que tenhamos outras perspectivas e horizontes novos. Nos dá força, nos dá coragem diante dos desafios cotidianos e diante dos poderosos. Leia o capítulo 1 e 2 do livro de Neemias. E amanhã, então, nós vamos iniciar com essa perspectiva de reconstrução, de restauração em nossa vida emocional e espiritual. Busque a Deus. Pede ao Espírito Santo para te mostrar em que áreas da sua vida, seja familiar, seja emocional,
seja ministerial, seja de relacionamentos, que precisa de restauração. E vamos começar esta caminhada espiritual. Shalom! E até amanhã, então, com o nosso devocional Florescer, reconstruindo as muralhas da nossa vida espiritual e emocional. Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.